Vai treino. Ué, então tem que ser rápido agora que eu tô empolgado. Já tá ao vivo de novo? Já. Ixi. O povo tá entrando. Ó, aqui, pai, tá vendo aqui? É o número de pessoas. Eu tô vendo aí, pô. Falando, ele entrou. Oi, Cláudio. Cadê? Como... Opa, já tá vendo que isso eu... Ah, você chamou? Ah, a Beatriz é que arrumou, que eu nem... Reiniciou, né? Então é isso mesmo, tá certo. Deu uma hora e te reiniciou, tá? O pessoal tá voltando aí, vamos dar um tempinho que enquanto eles voltam, Tá. que aí a gente retoma a tua resposta. Eu não sei em pontos você parou. Você É, eu tava notou aí? falando sobre a questão da aceitação do público, né, da avenida, enfim, de toda Tá? a questão política que foi colocada durante o processo, enfim, né, porque a obra estava demorando, os comerciantes querendo que saísse logo, enfim, então todo esse contexto foi interessante por conta da repercussão do que foi encontrado também, né? Se a gente, por exemplo, tivesse escavado e só encontrado tubulação da Embasa, não tivesse Hum, encontrado vestígios que tivessem um apelo visual, sei lá. Por exemplo, se a gente encontrasse que, no meu ponto de vista, os aterros são interessantes para pesquisa arqueológica, o piso de chão batido, né, são interessantes, ou seja, todo esse contexto que visivelmente às vezes não tem um apelo, né, da sociedade, uma comoção, essa coisa toda, mas tudo isso faz parte do, do extrato da arqueologia, né, ou seja, da nossa da nossa materialidade, né? Ou seja, enquanto pesquisador, ou seja, do objeto de estudo nosso, ou seja, então tudo é importante, né? Aí quando você acha uma estrutura, uma mega estrutura de um chafariz, aí a imprensa vem todo mundo, mas, ou seja, o meu foco era tão nos aterros, nos contextos de piso, chão batido, né? Nos fragmentos de tralha doméstica, numa possível lixeira, ou seja, que quando vem uma estrutura já arquitetônica moderna, você, assim, eu não vi aquela valorização, mas depois que a sociedade abraçou aquilo lá, aí eu empolguei, aí eu falei, porra, isso é que é importante, né? Às vezes você, como arqueólogo, não tá defendendo aquele objeto como deveria, né? Aí depois é que eu taquei, falei, pô, quem manda não somos, não é uma pessoa, é uma comunidade, é uma ah, sociedade que manda tudo, entendeu? E tá. eu achei bastante importante, Deixa eu interessante. fazer um comentário em cima do que você está fazendo aí, que acho que o pessoal também comentou aqui, né? Tem alguns comentários, né, diante, né, dessa apropriação do patrimônio. O Matheus Zero chegou a falar duas vezes, né, sobre isso. E conforme você tem observado lá, né, por conta, né, dessas referências que você tem tido com o trabalho de educação patrimonial e as pessoas quando, né, se motivam a falar, né, pela sua própria intenção de falar da pesquisa, está muito claro que tem um olhar diferente, né, do lado arqueólogo, né? A significância do patrimônio para elas, ela está no que elas conhecem, então é válido, né, ressaltar isso, né? Há um significado do conhecimento, né, das pessoas, né, seja de qual formação as pessoas forem, e com certeza, né, as pessoas que estavam na equipe, né, tiveram que lidar com isso no dia a dia, porque às vezes o horário do comerciante, o tempo de vida, a correria da cidade, por você estar no centro histórico, já estar vivenciando situações, né, complicadas, com trânsito, com hora de chegar, e as pessoas querem trabalhar, querem vender, com certeza se sentiram muito, né, mal por ter que limpar a loja o tempo todo, por não ter o cliente entrando, por ter a sua calçada, vamos pensar nos ambulantes, né, a sua calçada tomada, né, retirada, né, as pedras e impedida de continuar trabalhando. Ah, porque o meu cliente não pode mais estacionar aqui, não pode mais voltar, sabe? É um contexto complicado, mas revela um pouco, né, do que é essa dificuldade de trabalhar ali. Né? Acho que ainda é pertinente, né, dentro da pergunta, né, que foi feita, né, tanto por É, conta do processo de uma área tombada, né, e também pelas indagações que você tinha recebido, a equipe como um todo, né, naquele lugar. Então, como provocação, vale a pena sempre pensar, né, do que é o patrimônio para a gente, enquanto pesquisador, né, preocupado
na preservação, no registro, e para eles. É menos importante, não, assim, é complicado você, né, querer direcionar a importância, ainda mais no contexto, né, no conjunto. Mas bacana. Ainda sobre essa questão da educação patrimonial, voltando, eu acho que até uma dica para a turma aí, quando tiver uma vaga, né, vou deixar uma deixa aqui, para a gente fazer uma apresentação da educação patrimonial. Foi inclusive, a menina na fria aí, mas ela deve estar aí ouvindo, a Tá. Graciane, eu poderia Tá. apresentar esse trabalho, né? Enfim, a gente está finalizando, a gente não entregou o relatório ainda de educação patrimonial, mas de qualquer forma já fica mais para frente, né? Uma deixa aí para uma apresentação desse trabalho, porque eu vi que teve né, esse interesse, então pode ser que a gente apresente só a parte da educação patrimonial, como foi feito, porque teve todo um contexto também de trabalhar com a parte ambiental, né, com a educação ambiental. Então, se aproveitou todo um arcabouço, né, a estrutura do patrimônio da educação ambiental que teria que ser feita também, e foi feita em conjunto, em algumas etapas, né? Ou seja, já foi para a escola, aí montaram a banca, não sei o quê, aí já montaram junto a parte da educação ambiental e aí patrimonial. Ou seja, e é interessante que minha especialização é justamente nesse termo, entendeu? Trabalhar a educação patrimonial dentro da educação ambiental, porque os nortes da educação é né? O objeto que vai mudar, mas os nortes da educação é um só, né? Então, você pode aproveitar em projetos de contrato, principalmente, trabalhar sempre junto. O conjunto é melhor do que se trabalhar separado, entendeu? Talvez faça mais sentido trabalhar educação patrimonial e educação ambiental em conjunto. Enfim, isso já é minha propaganda. Já valeu. Tá bom. E aí, o que tem para responder aí que você anotou? A Cris, da Arqueologia Alternativa, ela pergunta, né? Eu acho que você falou um pouco disso, mas se quiser fazer outro comentário é importante. Né, se vocês também fizeram uso de mapas e fotografias antigas. Fala um pouquinho disso, por favor, Cláudio. Sim, sim, sim. Então, a igreja de São Pedro, por exemplo, né? Claro, a iconografia, e ainda mais em Salvador. Salvador, eu acho que é a cidade, se não for a cidade que tem mais possibilidades, apesar da gente estar passando um momento do arquivo público tá fechado, que a gente teve algumas dificuldades em acesso, né, a informações, mas a iconografia, a documentação histórica de Salvador é fantástica. Ou seja, então, utilizamos tudo que foi possível, mas ainda precisávamos ter mais tempo para estar... Na verdade, uma pesquisa desse tamanho, com esse fôlego todo, tinha que ter uma historiadora em tempo integral, fazendo essas pesquisas, estudando, né? Uma historiadora, né? Dentro né? Em contato direto. Mas, infelizmente, a gente não teve essa sorte, né? A gente teve uma historiadora no início, já foi bom, né? Mas a gente não teve um pesquisador o tempo todo fazendo essa pesquisa. A gente fez pesquisa por conta própria. Né? Eu tive naquele Instituto Geográfico, o pessoal também teve lá com a visita. A gente teve muita ajuda também. É bom a gente estar registrando isso, pautando isso, de pesquisadores, né? Várias pessoas entraram em contato comigo, me dando uma dica, faz isso, tem isso, aquilo outro, por e-mail, né, pelo WhatsApp, ou seja, então esse projeto ele teve essa interação, entendeu? A partir da repercussão dos achados, essa coisa toda, eu tive muita ajuda e estou tendo muita ajuda ainda, porque na verdade a gente não consegue abraçar o mundo, entendeu? E esse projeto é um mundo, é muito grande para uma pessoa querer dominar e conseguir, né? Ou seja, você tem um sepultamento tupi, eu não sou o especialista em sepultamento tupi, eu tenho que parar, tenho que estudar, tenho que ver o que fazer. Ou seja, se eu não tenho ajuda externa, eu não consigo dar o que a ciência precisa, né? Ou seja, responder, eu consigo fazer todo o registro, tudo, né? Por conta de uma equipe também com experiência, né? A gente tem uma equipe com experiência nessa questão de sepultamento, de enterramento, de escavação. Ou seja, se eu não tivesse essa ajuda dentro da equipe e fora da equipe, o trabalho não seria tão bom, entendeu? Isso eu tenho que ser humilde, não. Não é nem questão de humildade, é sinceridade, né? Para dizer que a gente trabalha em conjunto, que a gente tem gente ali que escava muito melhor, né? Mas você tem que gerir tudo isso, né? Tem
tem que ter isso, tem que ter aquilo, com calma, que tem hora que extrapola um pouco, você tem que saber fazer essa gestão com a equipe. Tá bom. Tem uma pergunta que remete um pouco ao que você falou lá atrás, né? Eu só queria dizer antes que o pessoal ainda perguntou bastante sobre a Castro Alves e sobre o enterramento, né? Acho que você tem que voltar a falar porque são indagações que são pertinentes. Mas a Beatriz Bandeira, lá no começo, ela pede para mostrar um exemplo de uso do GPR, né? Você mostrou que tem um pouco de prática com isso, né? Se você puder brevemente responder, né, um pouco do que ela falou. Então, a prospecção com GPR, na minha opinião, e com algumas experiências já de ter trabalhado isso em alguns projetos, né? Esse não foi o primeiro projeto que eu trabalhei. Porque às vezes o GPR ele te decepciona porque você espera muito dele e às vezes ele não te dá a resposta que você quer, né? Mas pelas minhas experiências práticas com esse trabalho, eu vejo que a leitura sendo distante, ou seja, se quem vai fazer a leitura desses dados, desse registro, não tiver entendendo todo o processo daquela área, toda a questão, você perde muito, né? Você perde muita informação. E outra coisa é você ter um ponto de saída. Você passar um GPR na Avenida 7 e falar, não, agora com GPR eu vou descobrir tudo aqui, vou descobrir isso, vou descobrir aquilo. Você não vai descobrir nada, porque é tanta interferência que ele vai te mostrar que vai ser como que eu vou falar? Uma zona. Você não vai conseguir identificar nada com nada ali, entendeu? Agora, quando você tem já uma prospecção, uma sondagem, por isso que talvez o GPR não seja uma prospecção. Eu estou mais convicto agora, porque o GPR não é um procedimento que tem que vir inicialmente. Ele tem que chegar durante a pesquisa. Durante a pesquisa, eu encontrei alguma estrutura, eu tenho aquela informação, então eu vou utilizar o GPR ali para seguir aquela estrutura, para definir isso, né? Então, você tem que ter essa visão micro, que o GPR ele vai te dar um ganho de tempo, na verdade. Você não vai precisar delimitar tudo aquilo, ele vai te mostrar que essa estrutura que você identificou aqui está ali, né? Então, eu acho que é importante. Um exemplo bom do uso do GPR foi no projeto Monumenta, que foi a igreja de... Capela de Guadalupe. Guadalupe, entendeu? Aquilo lá foi excelente, o GPS. A gente encontrou a estrutura e depois contratou o GPS deu a planta baixa, o GPR deu a planta baixa da igreja. Você não precisou escavar aquilo ali para ter a planta da igreja, né? Ou seja, o GPR não precisou remover nada, enfim. Ganhou um tempo danado e a informação veio, né, de uma forma precisa. Então, eu acho que o GPR ele tem essa função, mas não inicialmente, querer que o GPR vai te responder as perguntas inicialmente, né, no início do projeto. Ele é uma ferramenta importante, eu acho que mais importante ainda, durante o processo, depois que você já tem algo para perguntar, né? E aí ele vai te dar essa resposta. Eu vejo assim. Bacana, Cláudio. Eu ia até também te ajudar, né, adicionando um pouco dessa ideia do que a gente trabalhou lá durante o Monumento, porque o GPF é fundamental, né, tendo um pouco, né, de respaldo, por conta de a gente já saber que estavam ali estruturas, então isso é importantíssimo, né, neste momento de aplicar o GPR, porque, como você bem falou, imagina se você sai em toda a avenida e vai ter tubulação, estrutura A, B, C, D, que você não vai conseguir ler. É bem complicado usar o GPR dessa forma. É bacana você ter dito isso. Eu lembro que o GPR lá no Monumenta, ele partiu de perguntas, ou seja, para isso, para aquilo outro. A gente, tipo, contratou lá o GPR para 2 dias. Então, a gente pôs em áreas específicas, porque tinha pergunta para aquela. Ou seja, não pôs ali ao léu, né? Então, foi importante nesse sentido. Na Avenida 7 também, a gente contratou ele nessa expectativa, assim, a gente tem perguntas aqui, ali e acolá, né? Mas na onde a gente colocou ele sem, assim, por exemplo, a gente tinha pesquisado o lado direito da avenida. Aí, para o lado de esquerda, a gente falou, não, vamos passar o GPS do lado esquerdo para ver se a gente encontra. Não funcionou, entendeu? Uhum. Não funcionou como a gente quis. Aí, no caso da Praça Castro Alves, não. Lá ele deu um resultado bacana. Lá ele conseguiu mostrar realmente algumas estruturas e a gente foi, durante a escavação, a gente foi direto no ponto. Tá. Deixa eu só dar um recadinho para a turma que está chegando agora. Tem alguém que entrou aqui, vi umas 3 pessoas que não tinha observado que tinha entrado anteriormente, só para avisar que a gente está na segunda etapa já da live, tá? A gente passou de 1 hora, o Cláudio apresentou, a gente está
agora usando o tempo para responder perguntas, para dialogar mais sobre o assunto, o que tem rendido bastante aqui. Ainda está aparecendo pergunta aqui, Cláudio, tá? Mas antes eu queria só aproveitar para falar um pouquinho sobre uma coisa importante, né? A gente está acostumado a trabalhar em Salvador, em centro histórico, e a gente vê em ruas, em áreas internas de casas, né, que a construção de aterros serviu para diversas funções. A gente vê no comércio também, hoje a gente tem tido essa observação frequente com as pesquisas, como é importante, né, como é relevante, né, tratar o aterro como objeto de estudo, né, com carinho por conta de várias ocupações, podem não ser sucessivas, elas podem ter tido intervenções que destruiu partes, né, passou no meio de uma estrutura, por exemplo, mas está lá, né, está congelado de alguma forma no tempo, né, aquelas ocupações. Por vezes há uma perturbação tão grande que altera para você, né, no teu olhar de pesquisador, o registro arqueológico, e você se confunde, porque uma camada que deveria ser do século XX está com outra do século XIX em cima, porque alguém removeu e fez, né, uma confusão para você. É bem assim, né, trabalhar com aterro, a gente sabe como é que é essa confusão, mas não deixa de ser significante. O Cláudio pontuou isso bastante no começo da pesquisa, né? Isso é relevante para a gente como pesquisador, porque a gente não pode deixar de usar o aterro para diversas atitudes, né, com relação a perguntas que têm que ser feitas na pesquisa. Tá bom, gente? Só reforçando aí, aquela coisa que eu te falei. Eu vejo uma sondagem e você estudar o aterro, provavelmente ele não vai te dar muitas respostas, entendeu? Agora, várias sondagens e você conseguir sistematizar isso e conseguir fazer uma comparação, né? Uma analogia, um trabalho sobre esses aterros, essas camadas, ou seja, o perfil, essa coisa toda, aí sim o aterro se transforma numa coisa importantíssima para entender a evolução física, estrutural daquela área da cidade. Você falou aqui, por exemplo, a fachada, né, que estava lá enterrada da praça, né? O aterro ajudou a preservar aquilo e deixar para vocês congelado, né? Tá aí um exemplo claro, né, que em um momento linear da história da cidade, aquilo foi soterrado com camadas e camadas sucessivas de carrocinhas e levas, né, de aterro que foram colocadas ali. E você conseguiu ler, né, aquilo ali mesmo tendo um aterro, né? Então, essa composição, né, de depósitos que são colocados ali, de pessoas diferentes, comunidades, lugares, fundos de casa, ou às vezes um sedimento, né, natural que é colocado, né, sobre camadas, né, tem uma função para algum momento que para a gente chega como outra informação, sim. Tá? Cláudio, a gente podia agora passar para as coisas que ficaram, né, mais na mídia da pesquisa, né? Acho que está todo mundo muito, né, também ansioso para ouvir mais disso. E uma das perguntas, né, que foi feita, né, sobre lá a Praça Castro Alves, né, o Matheus Rizério já participou bastante hoje aí, ele queria saber sobre a estrutura da Praça Castro Alves, se já está decidido, né, se tem dá para bater um martelo finalmente e dizer se é o palco do teatro ou a fonte. Ah, tá. Não, já tem um martelo batido aí, defendido já. Enfim. A ciência é narrativas, né? Hoje a narrativa é uma, amanhã pode ser outra, essa coisa toda. Mas aí, nessa questão aí, a narrativa tem fatos, tem fundamento muito forte para dizer que realmente não tinha essa estrutura do chafariz não tem nada a ver com o teatro, ou seja, são coisas temporalmente e espacialmente diferentes. A estrutura, né, foi construída após o incêndio, após a demolição do teatro, né, e ela teve um curto período de tempo. Uma coisa que justifica isso, talvez, uma hipótese levantada, é a questão da economia automobilística. Salvador, no início do século, estava chegando, e não só essa área da cidade, mas a própria Praça da Sé, ela se transformou, né, se modificou, enfim, pensando nessa coisa do automóvel. Ou seja, então, você já tem uma economia capitalista, a gente está falando de 1913, 1920, ou seja, essa estrutura está datada pelos vestígios, pelas camadas de aterro, pela cultura material que foi encontrada associada, né, comparativa, está datada de 1925 até 1930 no máximo, né? Porque aí depois de 1930 já veio o bonde, já veio a questão do bonde não, o bonde já tinha, mas a questão dos carros, né? E ali virou um estacionamento. A gente tem a pergunta da iconografia, se a gente usa
Ou seja, as fotos, né, a gente conseguiu uma foto mostrando essa estrutura. Então, inclusive, foi uma pessoa, assim, a nossa pesquisa procurando, todo mundo procurando, a cidade inteira procurando, aí uma menina do IFAM, né, uma funcionária do IFAM, passou para a gente. Ou seja, né, na verdade, a técnica de arqueologia do IFAM me passou, mas quem passou para ela foi uma outra pessoa. Ou seja, então, como que a rede ela consegue facilitar as coisas para você, né? Aí quando a gente encontrou essa foto, aí facilitou bastante a coisa. Então você viu que nesse período, e a gente não tinha essa foto porque era um período muito curto que ficou, né, essa estrutura. Então, assim, as evidências, os fatos, os dados históricos, essa coisa toda, já deixou bem claro que essa estrutura ela é posterior, né, ao teatro, à demolição do teatro. E que teve uma vida útil muito curta, mas que agora ela provavelmente vai retornar e ter uma vida por muitos anos, né, em evidência. Talvez ela não teve aquele momento de auge, quando, né, e outra coisa que leva a crer isso também é a parte arquitetônica daquilo, né? Falando com os arquitetos, porque quem fez o projeto foi um arquiteto daí de Salvador, e a gente conversando sobre técnica, né? Ou seja, ali já é um processo de uma arquitetura nova, né? Progressiva. Você sai da arquitetura antiga, né? E passa para um outro momento. E aí também pensando a hipótese levantada que você tem uma Avenida 7 toda recuperada, né? Que foi de JJ Seabra, toda, né? Nos moldes de Paris, ou seja, né? Numa arquitetura parisiense. Você tem a Avenida Chile, e essas duas avenidas eram o pulmão de Salvador nesse período, né? Assim, era o que mais de importante estavam ali. E aí você deixa uma estrutura demolida, então o governo teve pressa em fazer alguma coisa que tivesse altura, então construíram, assim, aí isso já é uma hipótese levantada, construíram essa estrutura, esse chafariz, para orquestrar junto com toda essa dinâmica que já existia nesse espaço, né? Então, tudo isso leva a crer que realmente essa estrutura é de um período mais recente e que foi enterrada por conta da economia automobilística, chegando, precisando de estacionamento, e isso aqui agora vai ficar enterrado. Bom, antes de passar para a arqueologia mais antiga, para falar ainda do enterramento, surgiu pergunta sobre ainda a continuação da pesquisa. Tá? Mas primeiro, antes de você falar da continuação, alguém pergunta, a L Consultoria pergunta se a pesquisa de campo ainda continua e as obras estão paradas nesse período de pandemia? Não, as obras não estão paradas. A pesquisa de campo, monitoramento principalmente está ativo, né? Mas só que como é um projeto onde é muito dinâmico as coisas, ou seja, os achados são da noite para o dia aparecem as coisas, então a qualquer momento a gente pode abrir uma frente de escavação, de resgate, né? Então a pesquisa continua e a obra tá indo, né? Não parou não. Até hoje às 18 horas não parou. A última notícia que eu tive lá da pesquisa. Tá. E o Alvandir Dantas pergunta: qual a previsão para o término das atividades de campo e quais produtos previstos para divulgação dos resultados? A obra ela tem uma previsão cronograma de término agora dia 31 de maio. E ao que tudo indica, eles deve ficar alguma coisinha, mas a parte de escavação, essa coisa toda, deve terminar, realmente. A pesquisa ela deve continuar ainda, mais alguns meses, porque você tem todo um processo de laboratório, né, que está sendo, como que eu vou dizer, está sendo deixado, né, arquivado, enquanto a gente dá conta de fazer esse monitoramento, essas outras etapas, né. Mas a pesquisa ela continua ainda há alguns meses, né. A gente tem informação de que, enfim, eu espero também, né, porque com essa coisa da pandemia eu não sei como que vai virar, assim, enfim. Mas eu espero que continue, a gente, assim, tá convicto, tá com informações, tá com dados que vai continuar, que não vai ter problema nenhum. E quanto à questão de publicações, da parte técnica, cada projeto, cada
né? Tem tudo isso, não sei também. É importante depois pegar os números dos processos. Eu vou deixar também. Ah, não, na apresentação desses slides aqui tem o número do processo, vai o número dos 4 processos, Ótimo. né? E esse vai estar no Instagram aí. Gilmar, que deve estar ouvindo aí, ele vai organizar essa questão de soltar essas imagens, assim, deixar tudo isso a público, né? Para todo mundo que quiser dar uma olhada, ficar à vontade. E aí vai ter o número do processo. E para cada processo desse aí, no mínimo, são 10, 15 relatórios, documentação técnica que existe, né? A partir daí, mas documentação técnica é descritivo de campo, é o que foi encontrado, o que foi achado, aquilo outro, né? As hipóteses levantadas, essa coisa toda. Agora, concluindo mesmo essas coisas, a gente vai apresentar isso na SAB, com certeza, né? Artigos, principalmente esses dados, né? Mais significativos, como a urna, já estou falando, né? Como sepultamento, como enterramento, o negócio fica grudado na sua cabeça. O foi encontrado, enfim, então tudo isso aí vai ser, cientificamente, vai ser divulgado, com certeza, né? A gente já está pensando nisso, sim. Mas o primeiro passo agora é tentar terminar essa pesquisa, tentar dar um basta nela, que eu falo, né, terminar essa parte de coleta de dados, coleta de informações, de sistematização, de organização, porque aí começa uma nova pesquisa. E essa pesquisa que começa é uma pesquisa mais interessante, assim, é muito mais gostosa de se fazer, né? Ou seja, você não tem que ficar se debatendo com um engenheiro, é mais interessante. Serra Gerais pergunta quais são as estruturas Tupinambá encontradas na área de influência. Se tem alguma outra, revele, por favor. Não. Sim, a gente tem um fragmento lá na Castro Alves, mais isolado, e não sei nem se é Tupinambá, porque tem um ungulado lá também nele, na decoração. Pode ser um tupi também, mas eu não cheguei nem a ver esse vestígio ainda, eu só vi foto dele, né? Mas foi assim, um fragmento, parece aparentemente indígena, assim, mas uma coisa muito isolada. E no entorno da urna, onde foi encontrado a urna, oh, meu Deus do céu. Ficou. Você lembra da taboquinha lá? Tá. Da barriquinha, que chamava de taboquinha, e não conseguia mudar o nome nunca. Eu falava taboquinha, a gente falava taboquinha, mas foi a mesma coisa. Ficou. Mas, enfim, a gente fez todo um processo, porque a preocupação é que onde você tem um enterramento, a gente, né, conclui, ou seja, ou pelo menos cria a expectativa de que outros, né, estariam ali associados a isso. Mas é importante salientar aqui que essa área onde foi encontrada um fato assim bem interessante, onde foi encontrado, ela estava bastante perturbada, ou seja, quase que a escavação para antes de chegar nela, ou seja, então por isso que eu reforço aí que a equipe técnica que encontrou esse material, se não tem uma experiência no contexto do que está falando, assim, quer dizer, qualquer um poderia ter achado ou não também, mas eles tiveram um insight, como que eu vou falar, uma delicadeza, né? Uma sensibilidade, é a melhor palavra, sensibilidade para ver aquela coisa, mudar uma tonalidade mínima e aprofundar por conta daquilo, porque do lado, assim, a 10 centímetros acima, estava passando uma rede de esgoto, ou seja, então você tem no perfil da parede lá, onde foi instalado, uma vala que foi feita pela Embasa há sei lá quantos anos atrás, né? E que passou a 10 centímetros dessa estrutura. E essa estrutura permaneceu abaixo desses 10 centímetros, né? Preservado. Do outro lado também, você tem uma vala de manilha, de cerâmica, de esgoto também, que passou a 1 metro dela. Ou seja, então você tem uma área toda remexida, né? Diríamos assim, toda impactada, e que mesmo assim, né, você consegue encontrar uma coisa estruturada, uma coisa, né? E é importante também ressaltar essa importância, de fato, da arqueologia, porque muita gente vai trabalhar no urbano, aquilo ali já foi mexido demais, aquilo ali já teve muitas obras, aí que se engana. Talvez você não encontre os vestígios com integridade, né, física, conforme, né, mas os vestígios estão ali. Ali você vai encontrar, sim, com certeza.
É isso. Tá. Então, para finalizar as coisas sobre enterramento, né, o Fábio Origuela, né, mais como uma provocação, pergunta sobre datação, né? Só para ajudar, então, na tua resposta, como é que está sendo daqui para frente tratar disso em laboratório? A gente está com uma parceria aí, inclusive foi uma indicação do pessoal da UFRB, né? Que está trabalhando com a questão de datação por DNA. Então está sendo colocada a amostra, enfim, isso não é rapidamente, a gente não tem esperança assim, de ser muito rápido essa questão, mas já vem sendo desenvolvido, né, a coleta dessas amostras para uma datação, né? E não só a datação, mas também para ter uma ideia melhor, né, desse enterramento, assim, você tem um conhecimento de DNA, tá, enfim, vai fazer parte de um banco, eu acredito, mas isso também é uma tentativa, né? Ou seja, vai ser mandada essa amostra e vai ter uma tentativa de que essas amostras tenham uma quantidade de DNA importante para fazer parte de um banco de dados nacional, enfim, então tem todo uma ajuda. Por isso que eu falei que sem essa ajuda extra, né? Por exemplo, isso aí não tem custo nenhum, não tive que ir atrás da empresa para pedir dinheiro, para fazer aquilo. Ou seja, há um interesse mútuo, né? Há um banco de dados nacional, ou seja, que é o professor Strauss, lá da USP, né? Que administra isso, e aqui na Bahia o Luigi, que toma conta dessa questão, enfim. Então, em contato, a gente conseguiu fazer essa parceria, eu acho que vai ter um resultado muito bacana, né? Então, nesse ponto, assim, já está bem, como que eu vou dizer, alinhado para essa questão. Agora, a gente pode ter a surpresa, a gente fez a coleta, mas a coleta chegou, não é suficiente, não deu certo, por isso, né? Mas, apesar disso tudo, ainda a gente tem o plano B, plano C. Ou seja, o plano B é que a gente está com praticamente um enterramento, né? Não diria intacto, né? Porque depois que a gente retira, a gente já... mas a gente está com toda a segmentação, estruturação dos ossos, ou seja, a articulação está toda ainda, a gente não fez essa escavação ainda, né? Por isso que eu estou falando que esse projeto continua e a gente vai estar trabalhando nisso nos próximos meses, com certeza. Mas, assim, sem afobação, tem muita... Apesar de que a arqueologia de contrato, preventivo, enfim, como quiserem, né, ela tem que ter um início, meio e fim, né? A gente tem que... Mas o fim, por exemplo, pode ser uma pessoa que se interesse por esse estudo, que tenha, né, que já sabe com isso, e que abrace essa questão, entendeu? Não precisa ser Cláudio César o dono desse índio, né? Ou pode ser alguém da equipe que queira, né, trabalhar, entendeu? Eu não me prendo muito a essas questões de vaidade, mas eu acho que é importante, sim. Vai ter muita coisa ainda para descobrir desse. Tá. Uma pergunta um pouco diferente, né, mas vale como provocação também. Material lítico paleoindígena como ferramenta e utensílio? Algum achado, Cláudio? Não, mas também não é descartada a possibilidade de encontrar. Igual, por exemplo, a gente não fez a escavação, por isso que no início eu já falei, a pesquisa não está finalizada, a pesquisa não, né? A gente está com enterramento lá, ou seja, a gente colocou um bloco, ou seja, nada impede de ter A gente tem alguns cestos, né? Junto desse sepultamento, a gente já conseguiu identificar algumas coisas assim. Mas nada impede daqui a pouco a gente estar escavando isso e descobrir alguma coisa nesse sentido, entendeu? Material lítico ou mesmo cerâmico, né, um adorno, alguma coisa nesse sentido. Mas até o momento não foi encontrado, não. Nem ao redor e nem no contexto do enterramento. Por fim, né, pelo menos que eu vi aqui a última pergunta, o Abandi Dantas pergunta: o acervo ficará sob a guarda de qual instituição? Então, é lá de Paulo Afonso, né? Da professora Cleonice. Ela que tem a guarda do material e aí a gente vai estar enviando para lá. Tá. A gente já está agora na segunda parte da live falando há 40 minutos, né, praticamente. Você tem mais alguma coisa para falar da pesquisa? Fique à vontade, Cláudio. Eu vou voltar de novo e vou começar a falar aqui Não, mas, assim, na verdade, eu prefiro que pergunte, enfim, curiosidade, porque se eu for falar, né, sem ter essa pergunta, eu acho que é mais interessante ter
as perguntas para mim respondendo, porque, afinal de contas, a curiosidade maior é do público que está assistindo, talvez. Só um comentário final então. Pelo que eu vi, conversando com todos vocês, né, pelo que eu pude ver também em campo, né, passando, enquanto tinha estruturas abertas, vocês ficaram mais de um ano com tudo muito aberto, né? Acho que isso motivou, né, o espírito do baiano para poder um pouco abraçar a pesquisa e deixar de reclamar tanto por conta da dificuldade, né, de transitar por ali. Eu acho que é válido para vocês, né, como experiência, né, tudo isso que vocês vivenciaram, tá? Parabéns a todos vocês, porque realmente trabalhar ali não é fácil. Para quem trabalhou no centro de Salvador sabe o que é quem está falando. Você chegou a comentar, a gente chama de salsizeiro, né, o drogado, o morador de rua, o sem teto, que tem dificuldade de, né, de se alimentar, a pessoa que está passando por necessidade, está em situação de rua, né, e realmente o tempo todo está conosco, né, eles não nos atacam porque sabem que a gente está trabalhando ali, mas tem um pouco de respeito, né, pela equipe, só que todas as outras pessoas que estão perto deles têm muito receio, né, dessas pessoas, né, são pessoas como qualquer outra, só estão com dificuldade de viver ali, né, mas assim, como um todo, vocês com certeza ouviram, né, poucas e boas, né, dos comerciantes, né, porque estão no direito deles também de reclamar, de querer a Avenida 7 de volta, né, como é. Mas é exatamente isso. Inicialmente pode até ter tido uma reclamação, mas ao passar do tempo, ou seja, com os achados, talvez, igual eu iniciei falando para você, se são achados que não têm uma significância visual apelativa, ou seja, se são o chão de piso de chão batido, se são os aterros, se são, né, fragmentos de caco que não tem aquele apelo visual e que não é isso menos importante, entendeu? Talvez as pessoas continuassem, mas quando você começa a encontrar estruturas, evidências de alicerce de igreja, e as pessoas começam a ver aquilo ali, eles deslumbram com o passado, né? Ou seja, nossa, é mesmo, né? A questão do próprio, do chafariz, né? Das fontes, ou seja, então, tudo isso chamou muita atenção, né? É, Imagina, você está passando no asfalto, na Avenida 7, passou ali de 50 anos, que muita gente trabalha ali há 50, 20, 30, sei lá quanto tempo, né? Passa o tempo todo ali e nunca imaginou que embaixo de onde ele está passando tinha uma cacimba, né? Um reservatório com 4 metros de profundidade, com 4 de largura, uma coisa no meio da cidade, entendeu? Ou seja, uma estrutura robusta dessa, né? Ali embaixo do asfalto. Então, quando o cara chega a enxergar uma coisa dessa, ele realmente, eu acho que ele sente, essa cidade realmente tem uma importância histórica fantástica, né? E é isso que a gente tem. Eu acho que você perguntou, tem mais pergunta aí, depois eu vou falar Não, uma é parte. isso, cara. É só para te deixar mesmo à vontade para dar as palavras finais, né? E você encerra quando você quiser. Não tem mais nenhuma pergunta aqui feita por ninguém, não. Eu acho que o que deixa de lição, eu tenho 15 anos aí em Salvador, né? Praticamente de trabalhos, enfim, participei de vários projetos aí, alguns projetos mais longos, outros mais curtos, enfim, mas tem essa experiência. E é uma cidade que é inadmissível se fazer qualquer tipo de obra. E eu não digo só o centro ou o entorno do centro, não. Eu acho que toda Salvador tem uma importância muito grande, entendeu? Em termos de patrimônio, né? E não é uma importância só para quem é de Salvador, o solteropolitano, né? É uma importância para o brasileiro, né? Ou seja, a primeira capital do Brasil. Ou seja, então, toda essa significância não é só para quem mora aí, é uma significância de todos, né? Então, eu acho importante a gente ter políticas públicas, né? Pessoas. Eu acho que a Avenida 7, com toda essa repercussão, eu acho que trouxe um pouco dessa necessidade, entendeu? Da gente estar mais de olho vivo no nosso patrimônio, né? Eu digo a gente como sociedade, como pessoa física, enfim, tá caminhando aí e observando tudo isso e denunciando, né? E as autoridades, eu acho que, por incrível que pareça, eu posso estar dando um tiro no pé, mas eu acho que está mais sensibilizada com essa questão também. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento, né? Para fazer essa divulgação, seminários, apresentações, enfim, aproveitar qualquer
né? Quando fui convidado para fazer essa apresentação, eu falei, mas o projeto nem acabou, né? Não sei, como que eu vou... Fica meio sem jeito, né? Eu não vou conseguir, talvez, responder, enfim. Mas eu vejo que a gente tem que, toda oportunidade que tiver, a gente tem que ir apresentando. No final do ano passado, em fevereiro agora, antes do carnaval, alguma coisa assim, o pessoal do colégio lá perto de, como chama? Enfim, lá perto de Estalamares, lá, naquela região lá, me chamou para fazer uma apresentação lá, porque era dia da cidade, acho que é aniversário da cidade, né? Tem alguma coisa em fevereiro, não sei, é uma comemoração, alguma coisa assim. E o professor sabia que eu trabalhava com essa parte de arqueologia, eu fui lá fazer a apresentação para umas 4 turmas, entendeu? É a oportunidade que você tem. Ou seja, então, surgindo, você vai. Aí eu falei desse ano, vamos inserir isso no projeto, vamos aproveitar tudo que a gente puder, a gente vai aproveitar. E a educação patrimonial teve esse viés assim, de estar enxergando as possibilidades, né? Ou seja, se a possibilidade é ir para o colégio, vamos para o colégio. Mas se a possibilidade é ficar aqui na Praça da Piedade conversando com as pessoas, vamos ficar aqui. Ah, não, é lá em frente a Praça Castro Alves, vamos lá para a Praça Castro Alves. Ah, não, tem um grupo aqui da universidade e tal. Não, vem, vamos aproveitar, vamos passar essa informação. Ou seja, então, a educação patrimonial, eu acho que ela não pode ser presa a um comprimento de TR, entendeu? Eu acho que o TR é bom para direcionar, né, a pesquisa e tal, mas se você tem a oportunidade de ir um pouco mais além, né, você tem que sempre tentar forçar isso, né, tentar apresentar algo a mais. Aí não só a questão da educação patrimonial, de toda a pesquisa, né, de todos os processos. Se eu, por exemplo, o TR pediu um diagnóstico inicial para a gente ter um conhecimento mais detalhado da área, tal. Mas se eu pudesse ter na equipe uma pessoa responsável só por essa parte histórica, etnográfica, para vasculhar os mapas, né, a contribuição ia ser muito maior, né? Então, essas coisas a gente tem que ir tentando aproveitar de certa forma. Ah, tinha um cara que estava interessado, um arqueólogo, fulano, vou lá, vai. Larga o campo aí, vai lá no Instituto Geográfico, lá, Histórico Geográfico, vai procurar, vamos atrás. Ou seja, vamos por outra pessoa, você está disposto. Ou seja, então, teve muito também disso, de interesse, né? E a equipe tem que ter interesse, entendeu? Porque se não tiver interesse, a coisa não vai. Né? Então, você também tem que, ao mesmo tempo que você tem que contagiar o público, né, para defender, você tem que contagiar também a sua equipe, quem está com você ali. Se ela não ficar contagiada, se ela não se interessar pela pesquisa, aí as dificuldades vão crescer e a gente vai ter um fim talvez não tão feliz. Mas, tá bom, Cláudio. Só para deixar todo mundo atento que a gente tem agora, depois da manhã, gente, quarta-feira, lembrando que a gente voltou nessa semana por conta do nosso insucesso na semana passada, então na quarta-feira, às 7 horas, a gente vai ter live sobre pesquisa arqueológica na Rua Chile. É a conexão aí com a Avenida 7, né, em direção ao Pelourinho. É o próximo episódio dessas lives aqui. Cláudio, fique à vontade para encerrar. Obrigado a todos pela participação. Gente, obrigado aí. Vamos para a próxima, né? Eu vou deixar uma dica aí para a turma, 2 dicas. Já deixei uma da educação patrimonial, fiz a menina na fogueira, a Greciane, né? Amiga, colega, fica aí uma dica para fazer a apresentação da educação patrimonial mais para frente. E outra coisa que a gente pode pensar, né, talvez apresentar o monumento, entendeu? Eu não lembro se apresentou monumento ou não, o projeto monumento, né? De certa forma, talvez dê um ibopezinho aí ainda, quem sabe. Vamos sondar aí, quem sabe, ver no grupo aí se tem interesse. Mas, desde já, agradecer a oportunidade, ao convite, essa coisa toda. E bola para frente, tamo aí. Valeu. Falou, Cláudio. Abraço aí, viu? Pode encerrar, então. Como que eu posso encerrar aqui? Vai, chama a Beatriz novamente aí.